Aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na série Caminho, Verdade e Vida, onde estamos estudando, domingo após domingo, o livro de João. Semana passada nós tivemos o nosso retiro. Glória a Deus por esse momento. Estava bom, irmãos? Para quem estava lá? Hein? Pô, ninguém acredita desse jeito. Estava bom o retiro, irmãos? Agora sim. Estava show de bola, irmãos. Tempo abençoado. Muito bom. Renovo na comunhão com Deus, com os irmãos. Então, hoje nós chegamos ao capítulo 7. Lembrando que as mensagens anteriores, elas estão disponíveis no canal da igreja no YouTube. Você pode ali no conforto da sua casa, no chimarrão, com aquela refeição ali, né? Com a Bíblia também ao lado, dando pause naquele momento, olhando, verificando na tua Bíblia, nas Escrituras e aprendendo, sendo edificado. Então nós vamos lá, irmãos. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: o tempo e o modo de Deus. Diga assim comigo: o tempo e o modo de Deus. Nós vamos ler hoje do versículo 1 até o 24 de João capítulo 7. Vamos lá? Versículos 1 e 2 para iniciarmos. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, até aqui por enquanto, parou numa vírgula, vai ter continuação no 3. Mas eu quero dar uma explicação breve aqui. O que é a festa dos tabernáculos, irmãos, pelo qual foi citado? Era uma das 3 grandes festas que o judeu comemorava todos os anos. Eram celebrações judaicas. As outras 2, além desta festa dos tabernáculos ou das barracas, existia também outras 2 grandes, que era a festa da Páscoa e também a festa do Pentecostes. Então, essa festa era chamada festa dos tabernáculos, porque o povo judeu, ele fazia tendas, barracas, e ali eles ficavam durante 7 dias. Eram feitos de galhos de árvores e de ramos, e aquilo fazia menção e fazia memória quando o povo estava na travessia, quando estava saindo do Egito para a terra prometida. Então naquele tempo eles habitavam em tendas. Então eles lembravam da fidelidade de Deus todos os anos, quando eles faziam isso, da fidelidade, do cuidado de Deus, da libertação. Então essa festa comemorava os dias em que os israelitas vagaram pelo deserto e que eles moravam em tendas. Essa referência está em Levítico, capítulo 23, do 40 ao 43, tu pode verificar na tua casa. Essa celebração, ou comemoração, ela ocorria sempre em setembro e outubro, entre setembro e outubro do ano. Era uma data importante que, por consequência, deixava a cidade lotada. Vinham pessoas de todos os lugares, vinham judeus que estavam dispersos, vinham para aquele lugar para comemorar essa data importante, essa festa também, que era das 3 maiores. Dito isso, vamos para o 3, do 3 ao 5 agora. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Em outras palavras, irmãos, os irmãos de Jesus estavam dizendo:
já que você está fazendo milagres e dizendo que é o Messias, pare de esconder-se. Pare de esconder-se aqui na Galileia. Já que você está fazendo muitos milagres, faça-os na festa. Em Jerusalém, então, assim, desse jeito, para convencer a todos aqueles daquela nação. Só que os irmãos de Jesus aqui, eles estavam sendo irônicos. Por quê? Porque o versículo 5, ele nos explica, que diz que nem os seus irmãos criam nele. Eles estavam ironizando, eles estavam debochando ali daquele momento, dizendo tais palavras. Os irmãos de Jesus, eles eram filhos naturais de Maria. E aqui também tem um ensino, porque a igreja católica, apostólica romana, ela prega que Maria ficou sempre virgem. E aqui está em Mateus capítulo 13, verso 55, e Marcos capítulo 6, versos 3, fala dos irmãos de Jesus. Então, após Jesus, Maria teve filhos. Essa é uma questão aqui que nós precisamos pontuar, e bem difícil para nós. O que tu está falando, pastor? Eu estou falando do descrédito da família. Jesus passou por isso, onde seus próprios irmãos não acreditavam na sua identidade, não acreditavam naquilo que ele carregava, não acreditavam no propósito realmente que ele estava incumbido de viver. Ou seja, o descrédito estava alojado. Agora você pensa, como que deve ser, como que era difícil para Jesus lidar nesse período, ele sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na terra, dizendo-se ser o Messias, estando junto da sua família, e a família não acreditar. Isso aí traz um ensino, porque muitos de nós passam por isso. Muitos de nós também passam pelo descrédito familiar. Muitos de nós passam também por uma falta de reconhecimento de quem nós nos tornamos em Cristo, quem nós somos em Cristo, uma nova criatura. Eu estou falando para aqueles que são convertidos. Estou falando que é ruim para aqueles que não ganham crédito quando estão realmente fazendo a vontade de Deus, porque nós sabemos que muitos não fazem. Que muitos se dizem ser cristãos, aqui dentro levantam mãos santas, durante 2 horas são os mais cristãos possíveis, mas quando saem por aquela porta, voltam para a sua realidade, voltam a viver da forma que o mundo ensina. Mas quando eu e você, nós temos realmente uma característica de alguém que realmente é um filho de Deus, de alguém que realmente carrega um propósito e vive uma identidade nova, é doloroso. É doído muitas vezes dentro da nossa própria família não termos o reconhecimento. Às vezes com filhos, às vezes com esposa, com esposo, às vezes com pai, com mãe, com irmãos, às vezes com familiares próximos, tios, tias, sobrinhos e entre aspas, vai botando toda a classe, todo o grau e nível de parentesco. É ruim muitas vezes, porque isso por horas vem para nos desanimar. Isso vem muitas vezes para nos paralisar e paralisar a nossa fé. Porque muitas pessoas que aí fora estão, quando vem a nossa vida, nós muitas vezes vivendo um testemunho, mas às vezes passando por lutas, adversidades, dificuldades, enfrentando situações contrárias, as pessoas dizem: mas parei um pouquinho, tu não está na igreja? Tu não é de Deus? Como é que tu está doente? Como é que tu está passando por isso? Porque a igreja mesmo vendeu uma imagem e uma mensagem errada. A igreja mesmo ensinou: venha para cá que seus problemas acabaram. Venha para cá e pare de sofrer. Não, deixa eu te falar, isso é mentira, é utopia. O sofrimento muitas vezes é uma forma pedagógica de Deus tratar o nosso coração. Como é que ele vai tirar o sofrimento quando muitas vezes ele usa isso para nos ensinar a obedecer? A palavra de Deus diz em Hebreus que mesmo Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então o sofrimento é algo presente.
A dificuldade, as adversidades, as tribulações, elas são coisas que o cristão vai enfrentar, estando realmente fazendo a vontade de Deus ou não. As coisas boas acontecem tanto para o justo quanto para o injusto. Agora, tudo permanece igual, como eu sempre falo. Tudo permanece igual, as coisas boas acontecem para o justo e para o injusto. Mas tem um momento que há um determinante. O momento em que a coisa aperta. Aqueles que são cristãos verdadeiros, eles têm um quarto homem da fornalha junto deles. Eles têm aquele que tira, que fecha a boca do leão. Eles têm. As lutas mudaram. Hoje nós não vamos ser jogados dentro de uma cova. Eu e você não vamos ser jogados lá para sermos queimados em uma fornalha. Mas eu e você, muitas vezes temos outros tipos de prova que nós podemos testificar e testemunhar que Jesus está presente para nos livrar. Tudo permanece igual. Só que quem tem Cristo passa por tudo isso. Quem tem Jesus realmente está junto, que está realmente com Jesus no seu coração, supera, passa por lutas, por adversidades, vence batalhas que humanamente seriam impossíveis. Então cuidado, para você não desanimar quando você é desacreditado por pessoas próximas, mas também não seja alguém que desacredita aqueles que estão dentro da tua casa tentando viver o Evangelho. Quem é você nesse cenário? Você é quem desacredita as pessoas? Ou quem está desacreditado porque muitas vezes sofre por pessoas que não reconhecem quem você é? Só que aqui fica um ensino precioso, porque Jesus, Ele nos mostra que mesmo sendo Ele, não sendo reconhecido pelos seus irmãos, Jesus não parou. Jesus não ficou parado, não entrou naquele momento, agora o que eu faço? Agora eu não vou mais porque a minha família não acredita em mim. Não, esse é um ensino para que eu e você, nós precisamos continuar. Precisamos não desanimar, precisamos continuar firmados no propósito de Deus e testemunhando sempre. É para isso que nós somos chamados. Essa é a forma de nós, muitas vezes, mostrarmos que Jesus é real. Até tinha um louvor do irmão Lázaro que diz assim: se tu é crente, então por que tu passa fome? E aí ele diz: nem só de pão viverá o homem. E essas são perguntas que muitas vezes as pessoas perguntam e questionam uma fé de alguém que muitas vezes está dentro da comunidade passando por lutas. Então, deixa eu te falar, continue. As pessoas muitas vezes se levantam para desacreditar a nossa fé, mas olhe firmemente para o autor e consumador dela. Ele é aquele que nos dá força para continuar. Ele é aquele que faz com que as ondas dessa tempestade sejam acalmadas, o vento cesse. Ele é aquele que acalma o mar. Ele é aquele que diminui a tempestade. Ele é aquele. Jesus muitas vezes não vai nos livrar do problema, mas Ele vai nos livrar no problema. Ele nos dá livramento dentro dele. Entenda isso. Versículo 6. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. A versão está diferente? Está diferente. Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Jesus já havia dito antes essa mesma frase. Ou seja, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. João capítulo 2, versos 4, quando Maria, ele está com Jesus em um casamento, as bodas de Caná, capítulo 2 de João, diz que falta vinho, e Maria corre até Jesus e diz para ele, vem pedir ajuda para ele, e ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. Então era uma frase que Jesus usa durante o decorrer do Evangelho de João por muitas vezes. Aqui ele diz que aos seus irmãos, como ele falou para Maria, agora ele fala para os seus irmãos, ainda não era chegada
a sua hora de revelar-se. De revelar-se ao mundo. Jesus disse em várias ocasiões que a hora de ele se manifestar publicamente seria no futuro. Em um futuro breve, que estava próximo. Só que isso o levaria à cruz. Porque quando ele fosse revelado como Filho de Deus, ele seria crucificado. Essa era a missão. Esse era o propósito. Esse era o momento em que estava chegando a hora de Jesus, o momento da crucificação. Ali é a hora. Agora isso aqui também traz um ensino importante para mim, para ti, para nós. Jesus sabia o tempo estabelecido por Deus. Agora olha comigo, abre aí, faz favor. Eclesiastes capítulo 3, abre comigo. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Olha o que fala. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Até ali só. Até o versículo 8. Então o que está dizendo? Qual é o ensino? Que esse texto aqui, ele fala, ele traz, que há um tempo determinado por Deus, para todo o propósito estabelecido na terra. Devemos procurar entender o tempo e o modo de Deus agir. Diga assim, o tempo. Ah não, mas por favor irmãos, estão aqui comigo? O tempo e o modo de Deus. O tempo e o modo de Deus. Nós devemos procurar entender o tempo, e não basta só o tempo, porque muitas vezes pode ser o momento que Deus quer que eu e você venhamos a agir, mas muitas vezes precisa também estar atrelado o modo certo, a forma, a maneira que eu e você precisamos nos posicionar. Porque muitas vezes não adianta estar no tempo, mas agirmos de forma errada. Não adianta também agirmos de forma certa, mas fora de tempo. Quando estamos fora de tempo. Precisamos identificar e perceber a hora que nós devemos nos mover e também a hora que devemos ficar parados. Esse versículo ele nos mostra a submissão de Jesus a Deus e ao seu propósito. Tem vezes, irmãos, que eu e vocês, que nós nos movemos fora de tempo, queremos fazer a coisa na nossa hora, e não paramos. Até a pastora abriu o culto hoje falando sobre isso, sobre dependência, sobre muitas vezes nós orarmos para vermos se é para fazer ou se não é para fazer. Muitas vezes nós fazemos as coisas e colhemos consequências porque não paramos para ouvir a Deus. E o que Jesus está ensinando aqui, que não era chegada a hora dele, no momento certo que Deus apontava, ele iria se manifestar. Então eu e você também precisamos aprender com Jesus, a termos dependência em buscá-lo.
buscar a intimidade, o entendimento que Ele espera para aquele momento, para a circunstância, para aquela situação que estamos enfrentando. Muitas vezes eu e você fizemos totalmente o oposto. Ficamos ansiosos, nos desesperamos, agimos precipitadamente, e as coisas acontecem de mal a pior. Aí ele fala assim, continuando, versículo 7. Ele fala: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Meditando hoje à tarde nesse texto, fiquei pensando, aqui, os irmãos de Jesus Cristo, eles não eram odiados pelo mundo. O que é o mundo, irmãos? O mundo não é a criação. Mais uma vez eu gosto de fazer essa explicação, porque muitas vezes a gente acha que é praia, que é as árvores, que é a natureza. Não, o mundo é o que? Os falsos valores, a cultura terrena, as carnalidades, as paixões. Então, os irmãos de Jesus, eles não eram odiados por essas pessoas que ali estavam, porque elas também carregavam as mesmas coisas, e eles também. Eles faziam parte dele. Ou seja, o que significa fazer parte? É compactuar, é participar daquilo que é feito, é não mostrar a diferença, é não andar na contramão. Jesus veio para trazer uma nova cultura. Jesus veio para trazer um novo reino e um novo rei. E esse novo reino, esse novo rei, essa nova cultura, ela fazia oposição a todos os valores do mundo. Fazia e ainda faz. Muitos que hoje frequentam a igreja, muitos que hoje se dizem cristãos, eles estão na mesma condição. Na mesma condição que os irmãos de Jesus estavam. Muitos não trazem contrariedade contra os falsos valores, contra as paixões desse mundo. Ou seja, estão amando de igual forma. E aí entra o tema do retiro, irmãos. Amigos de Deus ou amigos do mundo? Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. E amar o mundo, nós vimos o que eram. Quais eram as paixões? As paixões do coração estão realmente prontas dentro de nós. É um cardápio pronto de pecado que nós temos aqui dentro e que muitas vezes dominam as nossas vidas. Paixões, essas que nos afastam da verdade. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês, o mundo aceita vocês, porque vocês estão andando na mesma direção. Hoje quantos de nós já não se chocam com coisas erradas, com maldades? Quantos de nós já não se chocam mais com injustiça? Quantos de nós hoje aceitam divórcio, novo casamento? Quantos de nós hoje aceitam traição, como se fosse tudo normal? Não estou dizendo que um homem ou uma mulher não pode falhar. Pode, porque é falho, é pecador. Muitas vezes se parar realmente de buscar Cristo, está apto a cair, está fadado ao erro. Pode acontecer, mas não é normal. Não pode se tornar normal. Seja eu, seja você, seja qualquer um. Não é normal, irmãos. Não é o que Deus realmente nos ensina como valores. Não é uma cultura realmente celestial, uma cultura do divórcio, a cultura de quebrar alianças, a cultura de rompimento de relacionamentos. Sabia que isso também está atrelado até mesmo à igreja? Muitos de nós rompem relacionamentos por nada. Muitos de nós deixam de ser igreja por nada. A unidade é que revela a glória do Senhor, irmãos. É a unidade que revela quem Deus é. Revela a manifestação do glorioso Deus que nós servimos. Vá comigo no 8 ao 10 agora.
Aí ele continua, ele diz assim: vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Mais uma vez, não é chegada a minha hora, não é chegado o tempo apropriado, não é chegado o meu tempo. Mais uma vez Jesus usa a mesma frase. Aí o 9 ele diz: tendo dito isso, permaneceu na Galileia. O 10: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Jesus foi. Jesus não deixou de ir naquela festa, de participar da festa de comemoração da festa dos tabernáculos. Ele não deixou de estar lá. Só que ele foi em oculto. Ele foi de forma contrária àquilo que os seus irmãos haviam dito para ele fazer. Jesus foi, mas a sua motivação e os seus valores continuavam sendo opostos. Agora eu quero trazer um ensino aqui, irmãos. Muitas vezes eu e você somos moldados pelo ambiente e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus não mudava quem ele era, não importa com quem ele estivesse. Se ele estava com a prostituta, ele amava ela, mas ele continuava sendo santo. Jesus estava com os religiosos, ele muitas vezes era veemente, apertava os religiosos, porque eles só mostravam que eram algo por fora, mas por dentro havia morte. E Jesus confrontava eles, mas não deixava de ser justo, correto. Ele não mudava quem ele era, independente com quem ele estava. Quantos de nós muitas vezes andam em lugares, em festas de aniversário, casamento, são convidados para esses lugares e nada mal, não tem nenhum pecado nisso, mas como que é o teu comportamento lá? Como que deve ser o nosso comportamento? Será que eu e você muitas vezes não estamos sendo condicionados pelo momento e pelas pessoas, e vivemos novamente aquelas carnalidades do antigo homem e da velha mulher? Pense. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que nem parecem ser cristão, se preocupam com o que o pastor, com o que o irmão da igreja vai achar, mas com Deus não se preocupa. Deus sabe quem eu e você somos de verdade. Não tente mostrar uma máscara para ninguém. Não tente mostrar que você é homem de Deus ou mulher de Deus, se realmente você não é. Não se preocupe com tentar mostrar uma coisa, usar. A igreja hoje é a igreja de muitas máscaras. Sabe que eu fui convidado há um tempo atrás para uma festa de aniversário de 15 anos. Estávamos na festa, tá, beleza, ali já estava, né, a música e tal. E nós estávamos ali, pessoal, tudo envolvido ali nas coisas que para eles é normal, para mim não. Cada um na sua. Só que tem um momento, irmãos, que nós que estamos vivendo de uma nova informação, de novos valores, irmãos, enche o tubo e a gente tem que ir embora. Não dá. Porque a gente não mais compactua com as coisas erradas, com aquilo que muitas vezes a carne começa, daqui a pouco o pezinho já começa a querer se movimentar aqui. Porque é normal a nossa carne ter desejo e vontade pelo pecado. Então, nesses lugares onde eu fui, obrigado. A hora que começou o baile, começou aquela coisa mais, vamos embora. Eu e você precisamos saber a hora que nós devemos sair de cena. Sabe que muitas vezes a gente fica assim, mas eu não posso, porque meu familiar, porque o meu amigo, porque sei que eu não posso desagradar a ele. Pois é, a ele tu não pode desagradar, mas a Deus tu pode. Que tipo de cristão eu e você somos? Que se preocupa muito mais com uma pessoa terrena, e falha, que também erra, que também, de igual forma, estivesse em um cenário que para ela também está desconfortável, ela também levantaria da cadeira dela e iria embora, e não estaria nem preocupado comigo, contigo.
E nós esquecemos de nos preocupar se estamos realmente agradando a Deus. Alguém obrigou você a vir para a igreja, irmãos? Alguém obrigou você a se tornar crente? Alguém meteu a faca no teu pescoço e diz assim: tu te converte ou tu morre? Ou você aceitou Jesus, ou você quis, ou você se rendeu a Ele, ou você entregou seu coração para Ele, ou você decidiu realmente: eu sou dele. Então ninguém te forçou. Então agora, por livre e espontânea vontade, viva para Ele. Queira agradá-lo, queira agradar a Deus. Esse é o nosso desafio. Eu e você, em meio a um cenário de pecado, eu e você andarmos na contramão. Os irmãos de Jesus, eles estavam pensando que o sucesso de Jesus dependia da atitude do mundo com relação a Ele. Em outras palavras, acreditavam mais no mundo do que nele. Mas Jesus, ele sabia, irmãos, que o sucesso do seu ministério, ele não dependia do mundo, mas da vontade, e nem, ou melhor, não dependia do mundo, nem da vontade das pessoas, nem do marketing, nem da publicidade, mas unicamente da vontade do Deus Pai. Não se preocupe. Não se preocupe em ser popular. Se preocupe em ser um homem e uma mulher de Deus. Nem que isso seja para você muitas vezes andar com poucas pessoas. Estou dizendo andar de forma de conviver, de buscar a Deus, de somar. Estou falando, devemos andar com todas as pessoas, irmãos. Devemos andar com todo mundo, mas não devemos compactuar com o que as pessoas fazem. Devemos sentar com o pecador, mas não devemos pecar. Está entendendo? Amém? Jesus nos mostra através da sua posição que devemos controlar muitas vezes também os nossos impulsos, a nossa natureza. Muitas vezes eu e você, todos nós queremos aparecer, queremos ser reconhecidos, queremos ser lembrados em todo tempo, em todo momento, ser valorizados. Isso é muitas vezes uma debilidade, uma carência que não foi suprida ainda pelo Cristo. Quando eu e você temos essa carência de ser sempre a pessoa que aparece, é porque você ainda não deixou o teu coração ser preenchido pela presença de Cristo, que quando Ele preenche, Ele precisa aparecer e não eu. E aqui Jesus não estava preocupado com ele. Se Jesus quisesse ser popular, ele teria ido naquela hora e teria feito milagres, teria feito coisas ali para se tornar popular. Mas Jesus vinha trazendo uma mensagem que era confrontante a esse mundo. Jesus se submeteu a Deus, e é isso que eu e você precisamos fazer, nos submetermos a Cristo, e não buscar a glória para nós. Precisamos ouvir a Deus através da sua vontade expressada. De que forma? Pela sua palavra. Precisamos ouvir o seu ensino, irmãos, conhecer a sua vontade, todos os dias, orando, buscando, lendo a palavra, conhecendo a Ele. Só assim eu e você vamos nos submeter, porque esse é o grande segredo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Submeter a Deus primeiramente. Não há como resistir, não há como fazer coisas certas sem realmente se render a Deus. Deus é que nos mantém, irmãos. Nós cansamos, nós fraquejamos, nós nos deixamos levar pelo pecado. Como está você nessa situação? Será que você ainda consegue suprir os seus desejos, seus impulsos? Consegue esse impulso muitas vezes de querer ser ovacionado, de querer ser reconhecido?
Você consegue se submeter a Deus e entender que não é você que precisa? Que na hora certa Ele mostra quem eu e você somos. É Ele quem mostra, é Ele quem revela. Versículos 11 ao 13. Na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Essa expressão aqui, por medo dos judeus, aqui está se referindo às autoridades. As autoridades de Jerusalém representadas pelo Sinédrio, fariseus, os saduceus, aqueles caras que eram os religiosos da época. Então as pessoas não opinavam, não falavam nada publicamente. Mesmo que elas quisessem falar algo, elas se omitiam, porque elas tinham medo. Então muitas vezes, aqui também é outra coisa que acontece. Quantas vezes nós também somos vencidos pelo medo? Muitas vezes não nos levantamos contra pessoas em situações que estão erradas. Não damos a nossa opinião de forma coerente e também de forma educada, tá? É isso que eu estou falando. Por muitas vezes com medo de pessoas, com medo de que a maioria nos esmague. Muitas vezes aí fora não declaramos que somos cristãos, não mostramos da nossa forma de viver, porque muitas vezes estamos em minoria. Não se acovarde, não tenha medo. 14:15. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Os judeus ouvindo ele, Jesus ensinando. Várias vezes Jesus estava no templo, quando tinha 12 anos, diz que ele estava junto dos mestres da lei ali, e ele ensinava com 12 anos. Então os judeus se perguntaram como que Jesus poderia saber tudo aquilo, se nunca tinha frequentado ali uma escola rabínica. A mesma coisa que Jesus passou foi o que foi dito também dos discípulos. Em Atos capítulo 4, 13, quando os discípulos se levantaram no poder de Deus ali, começaram a falar de forma eloquente, e eles disseram: mas esses iletrados, como que esses homens aí, indoutos, que não eram cultos, como que esses homens estão falando tantas coisas profundas como essa? Então o que acontece? É como se estivesse dizendo: mas pera só um pouquinho, como que esse Jesus sabe tanto se ele não fez um curso, ou ele não fez uma faculdade de teologia? Como que ele sabe tanto? Às vezes eu e você também temos essas mesmas valorizações. Para aceitarmos alguém que nos ensina, muitas vezes queremos saber se tem curso de teologia. Grande coisa. Se a tua teologia não te faz viver, não te faz andar em unidade com Deus e com os outros, não está adiantando é nada. A unidade que, a teologia que ela vem, ela tem que me levantar, ela tem que me fazer ser cada vez mais servo dos outros. Quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu me humilho diante dele, sei que nada sou. Eu fiz 2 cursos de teologia, agora eu te pergunto, para que adiantou, irmãos? O que eu aproveitei dos 2 cursos de teologia? Agora onde eu mais aprendi? Aprendi com o Senhor Jesus, através de muitos irmãos e também direto dele. Esse é o melhor ensino e é o ensino mais profundo. Direto da fonte, que não tem interesse algum de me levar para cá ou para lá, quer me ensinar a verdade. Porque atrás de um instituto teológico, muitas vezes, tem a doutrina da igreja, ou melhor, que nem a doutrina, é o sistema da igreja que é passado, e o sistema muitas vezes, ele passa a verdade bíblica, ele sobressai a verdade bíblica, e muitas vezes é cobrado coisas que a Bíblia não ensina. Então isso nós precisamos ter um cuidado, porque o que me define eu e você como homem de Deus,
não é muitas vezes sentar em uma sala de aula e aprender, é realmente aprender de Jesus e praticar. Sabe qual era a diferença de Jesus, irmãos? O seu ensino era didático, mas a teoria era vista na prática. Jesus não somente falava, ele vivia o que ele falava. Ele estava ensinando e ensinava, sabe como? Vivendo. Sabe como que eu e você precisamos nos preocupar? Aí às vezes entra a questão familiar, porque muitas vezes queremos pregar a Bíblia para os nossos familiares. Por muitas vezes eu tentei e quebrei a cara. Quis abrir a Bíblia e pregar para eles, cara, se eles precisam ver a Bíblia em mim e em você. Não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Não é o que eu digo, mas é aquilo que eu digo, que eu realmente me posiciono, sendo a favor ou contra. Então a Bíblia que as pessoas querem ler, é essa que realmente está impregnada no meu e teu coração. Porque aquilo que está cravado no nosso coração, já tem entendimento para praticar. Essa é a autoridade que nós precisamos ter, irmãos. Receba de Deus instrução e traga isso para a tua vida. Viva tal, viva como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. É isso que nós precisamos. Versículo 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Essa declaração de Jesus, ela indica de onde e de quem ele havia aprendido. Ou seja, a sua doutrina não vinha dos rabinos, não tinha sido ensinada por eles, e muito menos havia sido inventada pelo seu próprio desejo. Ele estava dizendo aqui que, ao contrário, esse ensino ele vinha diretamente de Deus. O Pai o ensinou, porque Jesus dizia: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. E é isso que eu e você precisamos, como pessoas que se dizem cristãs, olhar para a Bíblia e o que Ele faz, nós devemos fazer, porque se Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, nós devemos fazer o que o Pai faz. Como temos lidado com isso? Será que no nosso dia a dia, será que muitas vezes a nossa teologia, será que realmente o nosso conhecimento está alinhado com a nossa vida? Será que as pessoas olham para nós e veem realmente o que nós muitas vezes valorizamos, que é o cristianismo? Porque às vezes tem pessoas que sabem mais o que é certo do que muitos cristãos que estão aqui dentro. Tem pessoas que conhecem mais Bíblia lá fora do que aqueles que estão aqui dentro, irmãos. E isso aí é de espantar. Isso é de assustar, porque nós, como cristãos, precisamos amar as Escrituras. Precisamos nos alimentar dela. Precisamos realmente levar a sério. Verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. A verdade, ela só pode ser recebida por corações abertos. Deus nos faz conhecer a verdade, só que Ele faz conhecer a verdade segundo o nosso desejo de recebê-la. Quantos de nós ouvem a voz do Senhor domingo após domingo e muitas vezes não lembram mais o que Ele falou, porque não tomaram aquilo como verdade? Deixa eu falar uma coisa para ti. Se você sai do culto agora, nessa noite, você não guardar nada no teu coração, acenda o sinal de alerta, porque você muitas vezes não está realmente dando ouvido para aquilo que Deus está falando. Eu não estou dizendo decorar toda a pregação, porque é uma pregação extensa, mas alguma coisa daquilo que é falado, você e eu precisamos ter cravado no nosso coração. Precisamos sair daqui realmente alimentados por essa verdade. Devemos ter, nesse momento que estamos aqui sentados, desejo de receber essa palavra, porque a verdade, ela só pode ser conhecida por corações abertos. Se eu venho fechado, se eu venho já decidido para cá, irmãos, Deus não vai fazer. Deus não violenta corações. Deus, Ele não vai violentar você e eu, irmãos.
Versículos 18 e 19. Aquele que fala por si mesmo, a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Olha só, a prova aqui, para ver se um mestre, aquele que ensina, ele é bom ou não, é a maneira que ele prega a mensagem de Deus. Aqui, Jesus ele não falava de si mesmo, ele falava do Pai. A atenção da pregação de Jesus, ela não estava em se auto-exaltar, ele exaltava o Pai. E muitas vezes, hoje, muitos falam mais de si mesmo, falam mais da sua própria vida, de quem são em Jesus, do que fizeram em Jesus. Falam de si, dos seus testemunhos, das suas experiências, e esquecem de falar de Jesus, de falar sobre a verdade. Quantas comunidades, se você sair daqui e for andar por essa cidade, você vai ver pessoas testemunhando, você vai ver pessoas contando experiência, você vai ver pessoas fazendo muitas vezes movimento, e muito pouco de evangelho, realmente, de palavra sendo pregada. Por que às vezes a gente cansa num culto como esse, que a gente desacostumou a ouvir a palavra? A gente gosta de arrepio, a gente gosta de movimento, a gente gosta de coisas que acontecem para nos chamar a atenção. Só que o que realmente liberta é a palavra de Deus, o que liberta é as escrituras, é aquilo que o Senhor realmente tem para nos passar, irmãos. Então, por isso que aqui nessa casa, não é para falar de mim, não é para falar do outro, não é para falar de quem prega aqui, é para pregar a palavra de Deus. Claro que podemos testemunhar, falar alguma coisa entre isso, brincar, contar uma coisa engraçada no meio, pode, mas o centro é a palavra de Deus, o ensino é a palavra que liberta, e mais nada, irmãos, é Jesus e mais nada, é isso que precisa. Porque o enviado, aquele que é enviado por Deus, ele não é mais importante daquele que o enviou. É esse ensino que Jesus trouxe, ele não era mais importante do que o Pai. E muitos se parecem ser mais importante em uma missão, muitas vezes, em uma pregação, em uma obra que estão realizando, se acham mais importantes que Deus. O enviado não é mais importante do que aquele que o enviou. Aí ele fala aqui, traz o exemplo de Moisés. Ele diz, cara, vocês não aceitam o meu ensino? E vocês dizem que Moisés foi um grande profeta. E Moisés foi mesmo, mas vocês não estão nem obedecendo o que Moisés ordenou. Moisés disse que não podia matar, e vocês querem me matar. Ou seja, ele estava dizendo, vocês estão como líderes aqui, vocês líderes religiosos, vocês estão violando a lei de Deus. Estão tentando me matar, não estão fazendo o que Moisés proibiu, disse que não era para ser feito. Olha a incoerência, não recebiam o ensino de Jesus, mas também não praticavam o que Moisés tinha ensinado. Aí ele vai para o versículo 20, já estou finalizando, irmãos. Versículo 20, você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? A multidão, ela vinha de várias províncias, ela vinha de vários lugares, ela vinha de lugares distantes, lugares próximos, e eles vinham para essa festa, mas eles não sabiam do plano, daquela cúpula, daqueles líderes religiosos, daqueles líderes judaicos, que estavam bolando para matar Jesus. Foi por isso que eles disseram que Jesus estava endemoniado. Por quê? Porque eles não sabiam. Diz, cara, como é que tu está dizendo isso? Que a gente quer te matar. A gente não quer te matar. E alguns da Judeia estavam ali já no versículo 25 informados. Tinha pessoas ali no meio que sabiam. E mais adiante nós vamos ver no culto da próxima semana. Nós vamos até o 24 hoje. Olha o 25 aí para te ver.
Vê o que diz no 25. Que alguns estavam informados, eles disseram, não é esse que eles querem matar? Então havia realmente uma conspiração já sendo levantada para matar Jesus. Então Jesus não estava endemoniado, Jesus não tinha pacto com o diabo, não tinha nada de envolvimento com as trevas. Jesus era santo, Jesus era Deus. Versículo 21. Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês estão todos admirados. O que ele estava falando? Jesus estava lembrando eles de João capítulo 5, do 1 ao 14, quando ele cura aquele cego de nascença. Só que Jesus cura um cego de nascença e era num sábado. E aí começou o problema. Perdão, Jesus curou um paralítico, irmãos. Não era o cego de nascença. Errou. Então ali começou uma perseguição. Porque Jesus estava o quê? Violando os costumes. Os costumes dos fariseus, dos religiosos. Aquilo não estava na lei. Tanto é que agora ele vai entrar em uma situação que ele vai explicar sobre isso. Olha aqui comigo. O versículo 16. Abre comigo ali, faz favor. João capítulo 5, verso 16, faz favor. Vamos ler o versículo. Olha o que diz. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Ou seja, curou aquele paralítico. Aqui começou a se levantar a perseguição. Jesus aqui havia violado a regra, os costumes, tinha tocado no bril dos religiosos daquele tempo. Versículos 22 ao 24. Aí ele segue: no entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Irmãos, vocês sabem o que é circuncisão, né? Já falamos mais de uma vez aqui no culto. Então a circuncisão, ela não começou em Moisés, ela começou com Abraão. Gênesis capítulo 17, versos 10. E a lei de Moisés, ela exigia que todo menino fosse circuncidado ao 8º dia. Os judeus, eles eram pessoas tão rígidas quanto ao cumprimento desse item da lei, ou seja, dessa observância, dessa obrigatoriedade, que eles faziam essa circuncisão ao 8º dia, mesmo que caísse em um sábado. Então o que Jesus estava falando? Vocês são incoerentes. Aquilo que convém para vocês, vocês fazem. Aquilo que não convém, que é contrário ao que vocês valorizam como costumes, vocês se levantam contra. Jesus chega e pergunta para eles: por quê? Por que vocês estão indignados por eu ter curado um homem em um sábado? Jesus usa um argumento, irmãos, que ia do menor para o maior. O que ele falou? Se era legítimo, portanto, aperfeiçoar, ou seja, fazer a circuncisão para cumprir algo que era determinado pela lei, em uma parte do corpo, mesmo que fosse um sábado, quanto mais curar completamente uma pessoa. Jesus disse para eles: cara, vocês valorizam muitas vezes uma coisinha tão pequena, e cara, uma coisa maior que é curar uma pessoa, vocês estão se levantando contra mim. E hoje não é diferente nos nossos dias. Os religiosos dos nossos dias,
Muitas vezes querem proibir coisas que a Bíblia não proíbe. Mas aquilo que é realmente observado, aquilo que é realmente mandamento, que é princípio, passam batido por cima. Quantas pessoas se pegam, pode fazer tatuagem, não pode. Pode usar brinco, pode, não pode. Se esquecem que não pode fofocar, que não pode se levantar contra o irmão, que não pode levantar falso testemunha. Que não pode olhar coisa escondida no celular. Se levantam com hipocrisia nos nossos dias. Não que estejam amparando essas outras coisas, também são pecados. São pecados e precisam ser enfrentados, mas não adianta ficar pensando, muitas vezes, pode, não pode. Obedeça o que está escrito. E busque a graça de Deus para te manter de pé, porque é isso que eu e você precisamos. Nós sozinhos não conseguimos realmente cumprir a palavra de Deus, irmãos. Às vezes inventam coisas que a Bíblia não proíbe. Quem é que pode ceiar? Pode ceiar quem é batizado. Aonde que fala isso? Só quem é batizado que ceia. Aonde que fala isso? O que precisa para ser batizado? Não, aí que para ser batizado tu tem que fazer um cursinho, tu tem que passar por isso, tem que passar por aquilo, tem que passar por aquilo. Aonde que diz isso? Está entendendo o que a religião faz? Ela dificulta as coisas. E o que tem que obedecer, que é fé prática, muitas vezes não faz. Eu não quero ser assim. E espero que você também não seja. Que nós venhamos a realmente valorizar e realmente viver para cumprir o que a Bíblia realmente diz. O que está explicado, o que está dito que é pecado, que é erro, que não deve ser feito, não faça. Amém, irmãos? Que nós possamos nessa noite, irmãos, sairmos daqui pensando em como que nós vamos lidar com a nossa vida. Pare de decidir as coisas sem orar, sem esperar a hora certa, o jeito certo. Busque em Deus isso. Seja alguém que realmente ouve a voz de Deus, que tem intimidade com Ele. Não deixe ser alguém que mostra ser alguém que é religioso, com seu status, o seu externo, com a sua aparência, mas por dentro realmente não tem vida. Que a tua teologia, ela realmente seja alinhada com a tua prática. Que não precise muitas vezes ser falada uma palavra, mas a tua própria vida aponte que o teu coração é de Jesus. Que essa seja a nossa posição nos nossos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.